Entrevista, do dia, ao vivo por Skype, com Pablo Vinícius, que é psiquiatra, com especialidade em medicina do sono e mestrado em neurociências e também fundador do Instituto PARC, Programa de Alto Rendimento Cognitivo de Brasília. O nosso tema é o aumento da violência doméstica em meio à pandemia do novo coronavírus. Doutor, primeiramente, boa noite. Nós acabamos de ver com o repórter Luciano Penteado que disparou o número de pedidos de socorro, principalmente de mulheres, durante a quarentena. Na sua visão, o que explica esse comportamento? Olá, pessoal. Olá, boa noite a todos. Eu tenho falado que a quarentena, o isolamento social apenas piorou ou está pior do que as coisas que já vinham. O que eu quero dizer com isso? A violência doméstica já era uma epidemia, o uso abusivo de álcool já era uma epidemia, a ansiedade, já estávamos em níveis epidêmicos. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil é o maior país do mundo em número de transtornos de ansiedade. Nós somos o segundo país do mundo a consumir calmantes. Nós somos o quinto país do mundo em violência doméstica. Então, a situação já vinha crítica. Só que a gente vinha aos trancos e barrancos, a gente vinha colocando isso debaixo do tapete e a sociedade estava funcionando. O que acontece? A quarentena, o coronavírus e a imposição do isolamento social. Os transtornos mentais, os transtornos emocionais, então, saem por debaixo do tapete e passam a ser visíveis para a sociedade, mais do que já eram. Então, eu relaciono a violência doméstica, condiciono a violência doméstica a uma ruptura abrupta das rotinas das pessoas. Os casais estão mais próximos nesse momento. O uso de álcool, como foi falado na reportagem, é um potencializador importantíssimo e, na verdade, aquilo que já estava ruim nos relacionamentos humanos, agora estamos com um prato cheio para que ocorra esse tipo de problema. Doutor, boa noite. O senhor também é especialista em medicina do sono, né? E muita gente relata que nessa época de quarentena não tem dormido bem, né? Tem tido insônia e tudo mais. Então, essa questão da privação ou da falta de sono, por que isso acontece nesse período de quarentena? E isso pode ser um fator também de aumentar os casos de violência doméstica? Claro, com certeza. A gente tem reparado um aumento substancial de 3 grupos de patologias psiquiátricas. O grupo das doenças ansiosas, os transtornos de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o grupo das doenças depressivas, aumentou muito os transtornos depressivos e as queixas relacionadas ao sono. E esses três grupos de patologias têm uma relação entre si. Quais seriam, nesse momento, o aumento explosivo desses transtornos? A ruptura abrupta das nossas rotinas. A saúde mental precisa de rotina. Você precisa de horário de dormir, horário de acordar, horário de sair da sua casa, você precisa dos horários de se alimentar. Por que eu falo isso? Nós temos relógios biológicos internos, que são sincronizados com os fatores externos ambientais. Então, o sair de casa sinaliza para o meu corpo o aumento do cortisol, que me prepara para sair de casa e trabalhar, ok? Agora eu não saio de casa, mas o meu cortisol continua elevado, preparado para isso. Então, isso que está acontecendo. Há uma bagunça nos nossos relógios biológicos, porque foi tirado de nós os fatores externos sincronizadores dos nossos relógios biológicos internos. Não sei mais qual é o horário de dormir correto, não sei mais qual é o horário de acordar correto, a minha alimentação está completamente bagunçada ao longo do dia, eu fico de pijama em casa, eu não boto mais a roupa para sair, inclusive isso é uma dica que eu dou. Então, na verdade, a grande causa desses distúrbios ou dessa explosão de distúrbios emocionais que nós estamos vendo nesse momento é basicamente pela ruptura da rotina que a gente teve e as consequências disso. Agora, doutor Pablo, sob o ponto de vista da vítima, existe geralmente uma agressão física, mas também tem uma agressão psicológica muito grande, muito forte. A tal ponto que a vítima muitas vezes tem mais medo do agressor do que da própria doença em si, que é a Covid-19. Neste caso especial, como que a vítima, além, claro, de cuidar das questões legais, de uma denúncia, pode cuidar também da questão mental,
sob pressão, sob a pressão da violência, sob a agressão de todas as formas, seja ela física, seja também psicológica. E é isso que você falou mesmo. A gente percebe que talvez a violência psicológica ela seja até mais agressiva do ponto de vista do fazer mal do que a física. Porque quando a gente tem um machucado no corpo, rapidamente a gente se recupera. Mas o dano provocado pelo abuso, pela violência psicológica, talvez ela vá para a vida inteira. Existem transtornos, por exemplo, transtornos de estresse pós-traumático, que é muito comum nas vítimas de violência doméstica. Então, nós nos preocupamos muito com as sequelas psicológicas que essas mulheres, que essas crianças, que esses adolescentes, que também são vítimas da violência doméstica. A gente percebe um aumento na incidência da violência doméstica nesse grupo etário também, então são muito vítimas. E as sequelas psicológicas, elas são terríveis para essas pessoas. Eu atendo mulheres nesse sentido, algumas, e eu percebo que são poucas que conseguem se recuperar plenamente, completamente, após um período de violência doméstica. O que a gente sugere para essa mulher? Então, a primeira coisa é a gente ter, do ponto de vista da sociedade civil, redes de apoio adequadas. Essa mulher ela precisa ser escutada. Essa mulher precisa ser ouvida. Ela está muito só e talvez ela não consegue nem sair daquele círculo vicioso de um relacionamento patológico. Então, precisamos criar redes de apoio, como a gente viu na reportagem, as justiceiras, para que essa mulher possa falar, para que a gente possa dar motivação, energia suficiente para essa mulher poder sair desse relacionamento. E não tem como. Precisamos de uma lei dura, de uma lei que pune, de uma lei que afasta esse homem dessa mulher, porque dificilmente esse homem vai ter uma correção ao ponto de conseguir conviver bem com essa mulher. Muito bem, doutor, essa situação de estresse que a pandemia acaba causando, né, pelas pessoas terem que ficar mais isoladas dentro de casa, fazendo, às vezes, diversas funções e tendo um convívio maior, pode gerar toda essa questão da violência e da ansiedade e da depressão que o senhor citou. Então, que dicas o senhor pode dar, né, que conselhos, que prescrições aí o senhor pode dar para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que estão nessa situação de ansiedade, de depressão, para que não chegue a um pico, né? O senhor, como psiquiatra, o que o senhor pode dar como orientação para quem está nos assistindo? A orientação básica é quando a gente entende o porquê que estamos vivenciando isso tudo, que foi, como eu disse aqui anteriormente, a ruptura abrupta das nossas rotinas. Então, a principal dica para esse momento são duas. Primeiro, é importante a gente diferenciar o normal da doença psiquiátrica. Gente, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, então sentir alguma coisa nós vamos sentir. Você vai estar um pouco mais ansioso, você pode estar um pouco mais melancólico, preocupado com o seu futuro, você pode perder algumas noites de sono, e isso é absolutamente esperado. Não é para a gente tomar remédio para qualquer coisa, não é para a gente tomar bebidas alcoólicas todos os dias buscando relaxamento, não é para aumentar o número de cigarros fumados se você é fumante, não é para a gente buscar esses artifícios de anestesia emocional. É preciso que a gente sinta o que a gente tem que sentir. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro. A segunda coisa é, vamos tentar manter as nossas rotinas mais próximos da normalidade. O seu cérebro, como disse aqui anteriormente, precisa de rotina. Mantenha o seu horário de dormir habitual, mantenha o seu horário de acordar habitual. Uma dica importantíssima, nas primeiras horas da manhã, tente cumprir aquilo que você cumpria. Medidas simples, por exemplo, tirar o seu pijama e colocar a sua roupa de trabalho. Claro, não precisa ser um terno, não precisa ser uma gravata, mas algo que você mostre para o seu cérebro que é hora de você trabalhar. Lembra dos fatores sincronizadores que eu disse? O pijama significa, o seu cérebro interpreta o pijama como um momento de relaxamento e descanso. São símbolos, são sinais externos que sinalizam para o cérebro. Tenta manter a sua alimentação dentro de uma rotina que você tinha, não altere muito a qualidade dos alimentos. As pessoas, pela ansiedade, estão abusando de carboidratos, inclusive estão ganhando peso. Muito obrigada, doutor Pablo Vinícius, psiquiatra, médico, neurocientista, falando com a gente aqui no Plantão da Saúde hoje. Obrigada, doutor. Muito bom.